Os deputados também aprovaram a medida provisória que institui a cobrança de IOF sobre operações de contratos vinculados à taxa de câmbio do dólar. A repórter Paula Bittar está no Salão Verde e tem mais detalhes sobre a MP. Paula, qual o objetivo do governo com essa medida? Adriana, a intenção do governo ao taxar essas operações é combater a ação de especuladores que fazem contratos para ganhar com a valorização do real, apostando na queda do dólar no mercado futuro. Sobre as votações em plenário, eu converso agora com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado, qual a importância de se taxar essas operações, de se combater a especulação com o dólar no momento econômico que o Brasil vive nesse momento, né? Olha, nós entendemos muito importante essa medida de ontem, até porque quando ela foi editada, nós vivíamos uma situação bastante delicada com relação à queda do dólar e à valorização do real, que prejudicava. Nós estamos hoje numa situação diferenciada, até um momento diferenciado, mas este instrumento, ele pode ser utilizado, ele fica à disposição do Conselho Monetário Nacional para fazer essa intervenção, para fazer esta cobrança. E respondendo muitas das manifestações que tiveram no plenário ontem, dentre as quais o prejuízo que poderia causar nas operações com o agronegócio, tudo isso já é possível com a preservação que o próprio relator Reinaldo Stefanes fez. Então, esse mecanismo hoje, essa tributação IOF sobre essas operações, elas têm limites para serem apresentadas. Além desses limites, ela é um instrumento que hoje o governo pode utilizar exatamente para evitar a especulação, como foi dito. O que acontece em muitos dos casos? Você faz um contrato de, vamos supor que de 1.000 e alavanca 10.000. E às vezes sem esse lastro, apostando numa pura especulação. Isso é que pretendeu a medida provisória atacar, e exatamente foi essa a defesa. Então, ontem eu acho que houve equilíbrio aqui, principalmente por parte do relator, e nós conseguimos uma aprovação que eu considero extremamente importante para a questão do equilíbrio monetário do país. Agora, duas outras propostas também foram aprovadas, né? A questão do Estatuto da Juventude, que já tramitava há algum tempo aqui na casa, e também a reestruturação do CAD. Qual a importância dessas duas propostas? Olha, primeiro, com relação ao Estatuto da Juventude, veja que essa matéria já foi objeto de discussão anterior em comissões, depois foi objeto de comissão especial, já tramitava na casa há algum tempo, e mesmo assim, na última semana passada e ontem ainda, o dia foi de negociações. Mas o texto aprovado, eu acho que contempla a todos os setores que ontem estiveram no debate, inclusive eu participei principalmente dessa questão da oferta de espaços públicos a esses jovens. E a segunda proposta, apesar da polêmica causada com relação à participação do Ministério Público, o estabelecimento do CAD como uma autarquia lhe dá garantias e autonomia para poder exercer ainda mais o seu papel, como já vem fazendo nas concorrências públicas. Deputado Hugo Leal, outro assunto bastante debatido nesta semana aqui na Câmara foi a reforma política. Sim. No início da semana, a expectativa era de votação do relatório na comissão especial que trata do assunto aqui na Câmara. Mas a falta de acordo impediu qualquer decisão. Plenário da comissão lotado, mas sem acordo entre os partidos, não houve votação. Não foi possível o relator apresentar um texto que construísse uma maioria capaz de ter os 20 votos necessários para aprová-lo. O deputado Henrique Fontana apresentou o relatório definitivo, que prevê modificações como segundo turno nas eleições municipais em cidades com mais de 100 mil eleitores, duração do mandato de senador de 8 para 4 anos e redução do prazo de filiação partidária para apresentação de candidatura de 1 ano para 6 meses. Os deputados terão até o dia 20 de outubro para apresentar emendas e para refletir sobre uma forma de votação sugerida pelo relator. Votemos o projeto de lei, ressalvados os destaques, e que da mesma forma como no plenário, nós todos, as bancadas todas têm direito a destaques, estas bancadas possam fazer destaques a este projeto de lei aqui na comissão e estes destaques sejam votados. E aquilo que seja vitorioso, eu acato. Não há consenso maduro. A matéria é complexa, polêmica e, portanto, foi correto adiar o debate. É uma proposta absolutamente insuficiente,
não atende às expectativas dos diferentes partidos. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, já sinalizou que pretende votar a reforma política no plenário da Casa até o fim do ano. A expectativa é que a comissão especial vote um parecer no início de novembro. Estou prevendo a votação para a segunda quinzena de novembro. Até lá nós vamos tentar buscar os acordos necessários para a sua votação. Mas a minha expectativa é de que nós vamos votar temas da reforma política ainda este ano. Deputado Hugo Leal, que emendas o seu partido PSC deve apresentar? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esta sugestão do relator, deputado Henrique Fontana, de que vota-se primeiro o projeto de lei e depois os destaques. Olha, essa é um procedimento até muito normal aqui na casa. Você deixar para fazer a discussão dos detalhes no plenário, isso é normal. Mas veja, a reforma política é sempre uma reforma difícil, porque nós temos 513 vontades, 513 ideias, então é uma situação muito delicada. A reforma sempre começa bem no ano que inicia o período legislativo e depois, ao final, ela vai encontrando dificuldade, não vai conseguir ter uma reforma que vai agradar a todos. Mas eu entendo que o relator fez um esforço muito importante, um esforço que eu diria, eu acho que merece, tem o seu mérito, e eu entendo que possa ser. Eu não participei da comissão especial, mas vejo que essa é uma proposta razoável e vejo que também o presidente tem insistido que essa reforma tenha que ser votada esse ano. Todos nós concordamos nesse aspecto. E veja, vamos deixar para os destaques as dúvidas, as divergências, né? Eu digo que o texto, né, pelo que nós discutimos, o relator, o Henrique Fontana, esteve com a base, esteve com o meu partido reunido por 2 vezes, nós fizemos sugestões, ele acatou muitas das sugestões e tem pontos polêmicos. Infelizmente, os pontos polêmicos são os pontos que são principais com relação à questão do sistema eleitoral. 2 pontos que eu posso destacar é o financiamento público. Eu acho ainda que não é um período maduro para isso. E a questão do novo sistema eleitoral para a eleição das eleições proporcionais, para deputados e estaduais, vereadores. Ou seja, no momento em que você abre 2 possibilidades, 2 votos. Não é novidade no mundo, na Alemanha já é adotado esse princípio, mas aqui, todas as vezes que você traz uma novidade, há sempre um temor. E cada um tem uma opinião. Então, a reforma política, outros temas, podemos ter poucas opiniões, mas sobre a reforma política, todos nós temos uma opinião. Deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, muito obrigada pela entrevista.